Olá, tudo bem? Renato, do Instituto Melhor de Nós aqui. Esse vídeo eu vou estar falando com você sobre 4 formas de como ouvir a voz de Deus, tá? É um conteúdo muito interessante, eu tenho certeza que é uma busca que muitas pessoas têm feito. Como ouvir a voz de Deus? Eu vou estar revelando para você aqui 4 formas surpreendentes de como você vai conseguir fazer isso aqui. Não deixe de estar se inscrevendo e curtindo o vídeo. Eu deixei um mapa mental aqui para estar nos ajudando, para a gente não se perder aqui em alguma das situações, tá? Então vamos lá. Como ouvir a voz de Deus? Esse ato é muito importante porque é o que move a nossa vida. Ouvir a voz de Deus é uma forma de sentirmos que nós não estamos sozinhos. Mesmo para o seguro e o inseguro, ouvir a voz de Deus é algo primordial. Mas, infelizmente, isso nem sempre acontece, porque, às vezes, eu procuro nos lugares onde Deus não está. Então, nós somos impulsionados a tomar decisões e pensamos que Deus está ali, mas enquanto, na verdade, não está. O que é isso aqui? Muitas vezes, algumas situações acontecem na nossa vida e nós queremos tanto ouvir a voz de Deus que nós deixamos outras coisas interferirem na nossa vida e pensamos que é Deus que está falando, enquanto na verdade são outros fatores que estão agindo aí e estão falando e estamos acreditando nós que é Deus que está falando, tá? Então, para mim entender bem como ouvir a voz de Deus, como eu saber que Deus está falando, eu preciso entender primeiro o que é não ouvir a voz de Deus. O que é ouvir outra coisa e imaginar que isso seria a voz de Deus. Então eu vou trazer para vocês aqui, olha, como ouvir a voz de Deus da forma errada, ou seja, o que é não ouvir a voz de Deus e eu imaginar, pensar que isso está me fazendo, que isso que eu estou ouvindo ou estou sentindo é a voz de Deus. Por quê? Porque olha o que eu coloquei aqui, olha, mesmo para o seguro e o inseguro, porque nós necessitamos sempre de algo, né? Nós viemos de Deus. Isso faz com que a nossa alma ela sinta a falta de Deus. Quando você é servo, você conhece a Deus, você sabe que essa falta é Deus. Você sente um vazio, é Deus. Mas quando a pessoa não conhece a Deus, então esse vazio ela vai tentar colocar vários nomes nele. É o vazio, é a ausência de alguma coisa, e ela vai tentar preencher isso com algumas outras coisas. Mas na verdade, a única coisa que vai satisfazer a alma humana é o Senhor Jesus, tá? Por isso que nós temos que entender bem detalhado o que é ouvir e o que é não ouvir a voz de Deus. O que é quando eu estou sabendo e quando eu estou sabendo. Isso é muito interessante. Então eu preciso ler e entender a Bíblia, gente. Não adianta eu achar que a Bíblia é algo que eu vou ter e só vou abrir na hora do culto, tá? Eu vou abrir na hora do culto, na hora que o pastor pedir, eu vou abrir e vou ler, que isso eu estou lendo a Bíblia, que não é. Tá? A Bíblia é um manual que Deus deixou para você ler e entender. Porque assim como o pastor prega lá na frente, você pode ser colocado em situações a qualquer momento para você pregar o evangelho, tá? Para você discernir um sonho de alguém, uma atitude. E aí, se você não conhece a Bíblia, se você não consegue interpretar nada que está na Bíblia, ou até mesmo para você se livrar de certas atitudes malignas que pode usar alguém para vir contra você. Então eu vou deixar aqui embaixo o Manual do Pregador Vocacionado, é um curso que eu sempre indico, tá bom? Dê uma olhada nesse curso, que o foco desse curso é te ajudar a interpretar a palavra de Deus. Então vamos voltar aqui. Ouvir a voz de Deus de forma errada. Vamos ver alguns termos aqui. Às vezes nós confundimos o que realmente é de Deus na nossa vida. Isso porque cada um de nós, independente, é o que eu falei no início, né? Se aceitou Jesus ou não, sente falta de alguma coisa, um vazio, e esse vazio é Deus. Aí o que fazemos? Bom, geralmente nós misturamos informações na nossa cabeça e passamos a agir como se isso fosse Deus falando conosco. Então, algumas coisas que não que nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. Ansiedade, depressão, alegria. Mas como assim? Às vezes, a pessoa quando está ansiosa demais, lembra aqui, olha, a ansiedade,
ela fica imaginando coisas, ela fica procurando preencher o seu tempo e pensando alguma coisa para quê? Para aquele momento chegar rápido. Então, quando a pessoa está ansiosa para receber alguma coisa, ela está ansiosa por algo que está chegando, ela não consegue esperar o tempo até aquilo acontecer. E nesse tempo ela fica procurando preencher sua mente com informações. E nessa tentativa de preencher sua mente com informações para ocupar o seu tempo, o que essa pessoa pode cair na cilada? De imaginar coisa na sua mente, tá? E imaginar que isso é Deus falando, olha, vai acontecer, o tempo é agora, tá? Um exemplo aqui muito claro, por exemplo, Deus ele te dá uma orientação na igreja. Deus te dá uma orientação, você está na igreja e Deus te deu uma orientação acerca do seu filho ou do seu esposo. E ele fala assim, olha, na hora certa vai se cumprir. E às vezes você fica esperando a hora chegar muito ansiosa. E naquela espera, você não consegue, tudo que acontece você já imagina ali que é Deus falando. E às vezes aquilo pode vir até na sua mente, ó, Deus falou que é agora que vai acontecer. Deus falou isso e Deus não falou. Deus falou que vai acontecer. Aguarda, espera o momento chegar. A depressão, né? A depressão, olha, de outra forma, algum pensamento, falando aqui da depressão, ela vai mais além, porque o depressivo ele não importa mais com ele pensa que tudo acabou e que para essa pessoa entender que Deus está falando algo, principalmente se for ruim, é muito fácil. Então o deprimido ele perde a vontade de viver. Né? O deprimido, para sair da situação de depressão e virar um suicídio é muito fácil. Ele perde a vontade de viver. E para essa pessoa entender que Deus está falando com ele, cometer certos tipos de coisa, é muito fácil, porque ela cria essa mentalidade na cabeça, que olha, que ela não vale mais nada, que ela deu errado, que a vida dela não tem mais solução, que ela só está atrapalhando as pessoas, e isso pode fazer ela entender certos tipos de coisa, que ela pode pensar que é Deus, mas na verdade não é Deus que está falando, ela está depressiva e precisa de tratamento. Agora o mais curioso é a alegria, né? Por quê? Porque às vezes nós podemos pensar que a alegria só vai nos trazer coisas boas, mas é exatamente o contrário. Porque quando eu estou muito fora do meu controle, seja para o máximo ou para o ruim, eu esteja muito alegre ou muito triste, o meu emocional ele não está bem, vamos dizer assim. Eu não tenho muito controle sobre aquilo que eu vou falar, sobre os meus pensamentos, porque quando eu saio desse ponto e eu fico muito alegre ou muito triste, eu posso cometer coisas, eu posso falar, eu posso agir, coisas que de repente eu não faria se eu estivesse normal. Por isso a Bíblia nos ensina a ter autocontrole, porque quando eu estou vivendo um autocontrole, tá? Eu consigo entender o que é mansidão, o que é autocontrole, eu vivo uma vida muito mais regada, entendendo melhor a palavra de Deus. Tá? Eu não vou ter muitas ideias fora, por quê? Porque dificilmente eu vou sair tanto para cima quanto para baixo. Inclusive eu tenho um livro que fala sobre isso, ele é um e-book gratuito, está na descrição, e você pode baixar se quiser para entender isso. É um curso gratuito, Dons Espirituais. Então procura aí. Curso gratuito, é o fruto do Espírito. Eu também tenho o curso Dons Espirituais, gratuito também, mas é outro, é o fruto do Espírito. Você procura aí, pode baixar, e lá eu falo sobre todos as ênfases do fruto do Espírito. Uma delas é a mansidão, ou domínio próprio, tá bom? A ansiedade mesmo tende a agir mais rápido se você estiver muito feliz. A ansiedade mesmo, né, no caso que eu falei na ansiedade, ela tende a agir mais rápido se você estiver muito feliz, empolgado demais para alguma coisa vir a acontecer. Muito bem, dentro disso então, vamos entender o que é agora, olha só, a forma que Deus vai falar. Vou te mostrar então, já que eu sei isso aqui é quando Deus não está falando, vamos ver agora quando realmente Deus está falando com a gente. Ó, 4 formas que eu vou mostrar para vocês aqui de ouvir a voz de Deus. Então vamos lá.
conhecendo cada uma passo a passo. Primeira coisa, através da rotina. Através da rotina é algo fantástico para você ouvir a voz de Deus. Tem outro livro gratuito que eu publiquei, né? Tá grátis, você pode baixar, tá tudo na descrição, gente. Na descrição vocês vão encontrar todas as coisas. Primeiro vai estar lá o link do curso do manual do pregador vocacionado, tá? Depois eu vou estar colocando muito material gratuito para você, para o seu crescimento espiritual. Nem todos eu estou falando aqui, mas eu tenho muito material gratuito, material sério que eu tenho feito para te ajudar. Um deles eu falo o seguinte, para a família, e lá eu escrevo como Deus é algumas formas de você melhorar o seu relacionamento com a sua família sem mudar a sua rotina. Porque na rotina, através da rotina, você pode e você deve escutar a voz de Deus. Você deve ouvir, buscar ouvir a voz de Deus na sua rotina. A rotina é algo que nós temos colocado como uma coisa ruim. A gente às vezes fala de rotina como algo pejorativo, né? Por exemplo, um casal está em crise e fala assim, eu preciso sair da rotina. Nós precisamos sair da rotina. A rotina ela sempre aparece nesse sentido pejorativo. Mas o que é rotina? Rotina é quando você está fazendo alguma coisa que você faz todo dia. Que você faz costumeiramente, você tem que fazer aquilo. Isso é uma rotina. Por exemplo, todos os dias, se você trabalha, você tem que levantar. Vou dar um exemplo aqui. De manhã, você põe o relógio para despertar, levanta naquele horário, com sono ou não, vai lá, toma o seu café, né? Se prepara, sai para trabalhar. Chega no trabalho, você trabalha até certas horas, da hora X você vai lá, almoça, acaba de almoçar, descansa, retorna ao seu horário local de trabalho, trabalha mais um pouquinho, deu a hora X, todo dia da semana, né? Você faz isso e deu a hora X, o que acontece? Você bate o ponto, vem embora para sua casa. Chega em casa, você vai encontrar sua família. Se você é evangélico, eu acredito que é servo de Deus, algumas vezes na semana você vai na igreja. Algumas vezes na semana, quando você chega, mesmo cansado, depois de ser recepcionado pela sua família, você ainda tem que ir na igreja. Eu, por muitos anos na minha vida, eu fui membro da Igreja Cristã Maranata. Tá? Hoje eu não estou lá, mas eu tenho muita saudade dos irmãos, gosto muito da igreja, se tiver algum irmão da Maranata me ouvindo aí, né, sabe que para mim, até hoje eu não vi igreja que tenha uma profundidade espiritual como tem os irmãos da Maranata. Não tenho nada contra as outras igrejas, mas eu gostei muito, gosto muito, tudo que eu aprendi como obreiro, aprendi na Igreja Cristã Maranata. Não pude ficar lá, algumas coisas aconteceram, então não estou lá hoje. Mas eu fiquei lá muito tempo. Por que eu estou falando isso? Porque lá na Maranata, na época que eu estava lá, não sei se ainda o é, né? A gente tinha culto todos os dias, exceto a sexta-feira. Tirando sexta-feira, todos os dias a gente tinha culto e ainda no domingo tinha escola dominical pela manhã e o culto à noite. Hoje eu estou na Assembleia de Deus, bênção de Deus também, né? Estou na Assembleia de Deus já há muitos anos. Se eu não me engano, desde 2010, eu acho. 2010, 2011, eu sou membro da Assembleia de Deus, pela glória do Senhor Jesus. Aqui na Assembleia de Deus, e pelas que eu tenho visto na minha região, os cultos aqui são 3 vezes por semana. Aqui na que eu congrego é terça e quinta-feira, né? Terça e quinta-feira, e domingo a gente tem pela manhã a escola dominical e à noite o culto normal. Tem algumas igrejas que tem culto pela segunda e pela quarta-feira. Algumas outras Assembleias de Deus também têm eventos segunda e quarta e ainda tem os nossos compromissos como obreiro segunda-feira ou terça-feira em alguma igreja. Não é assim que funciona? E eu tenho que trabalhar, porque Deus abriu as portas para mim trabalhar. Olha só. Agora, quando chega a tarde, se cai nesses dias aí, eu vou na igreja porque eu conheci Jesus, Jesus transformou minha vida, então eu preciso ir na igreja para adorar e glorificar o nome do Senhor e também trabalhar na obra dele como obreiro.
Ou seja, isso é minha rotina, é coisa que eu faço todos os dias. E se eu entendo que isso é ruim, que rotina é ruim, eu estou querendo dizer que a minha vida é ruim. Porque eu tenho que trabalhar todo dia. Eu tenho que ir na igreja, né, dependendo da religião que você está, da sua denominação, você vai na igreja 3 vezes, 4 vezes, até todos os dias da semana. É a sua rotina. E qual que é o segredo para o servo de Deus, para o crente? É você incluir na sua rotina o seu devocional com Deus. Você tem que incluir na sua rotina a sua busca diária ao Senhor. Você levantou de manhã, você vai tomar o seu café para trabalhar, ora a Deus, fale com Ele, agradeça a Deus pelo seu dia, pelo dia que está, pela noite que passou, melhor dizendo. Peça para Ele bênçãos para o dia que está iniciando, né? Agradeça a Deus pelo café que você tem para tomar, que muitos não têm. Né? Você vai trabalhar, né? Entrou no ônibus, muitos vão trabalhar de ônibus. Ore a Deus, clame para que Deus guarde o trajeto até a sua empresa, né? Para que Deus livre de todo acidente. Gente, nós temos que orar. Não adianta eu falar assim, Deus já sabe do que eu preciso, não preciso. Não, mas Deus quer ver qual que é o desejo do seu coração. Então, vai incluindo Deus na sua rotina. Você parou, teve uma dificuldade lá no trabalho, né? O que eu vejo? Eu trabalho, eu vejo isso. Muitas vezes a pessoa é servo de Deus, excelente pessoa, mas na hora da dificuldade acontece duas coisas. A pessoa primeiro quer resolver por ela mesma, quando não dá certo ela vai falar com Deus. Segundo, na hora que vem a dificuldade a pessoa procura irar, xingar, brigar, muitos soltam um palavrão. Não! Aprenda a incluir Deus. Vem uma dificuldade no seu trabalho, quem que é o mestre dos mestres para te ajudar? É o Senhor. Então, a dificuldade entrou, lembre do Senhor. Ore em secreto, ore no seu pensamento, coloque a sua atividade nas mãos do Senhor. Senhor, me ajuda a resolver, me ajuda a tomar essa atitude, me ajuda a fazer isso, entendeu? Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele vai te ajudar. Quando você chega pela tarde, você está com a sua família. É um período de alegria. O dia foi cansativo, o dia de repente foi estressante, mas se você está com a sua família, se os meninos estão fazendo bagunça, estão gritando, estão pulando, glória a Deus que você tem família, glória a Deus que você tem criança para pular e gritar na sua cabeça, porque muitos querem ter e não conseguem ter. Tá? Então, ore a Deus, aproveite o tempo com a sua família, aproveite o tempo para falar do Senhor, aproveite aquele tempo para se interagir com eles, né? Para conversar acerca das coisas de Deus, tá bom? Quando você vai fazendo isso, entende que buscar o Senhor, que viver uma vida de santificação, não é só quando você está dentro da igreja, você vai entender que quanto mais você coloca Deus na sua vida, Deus, ele vai falar com você. E ele vai falar tanto para você ouvir a voz dele, né, quanto ele vai falar também através das atitudes. Você vai começar a ver coisas que você vai entender que é Deus falando, é Deus confirmando. Né? Você vê livramentos acontecendo na sua vida, você vê livramento acontecendo com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, você vê a mão de Deus em cada ponto. Isso também é ouvir a voz de Deus. Okay? Mas vamos voltar aqui. Através do louvor. Através do louvor, também você ouve a voz de Deus. Porque muitas vezes eu já ouvi pessoas comentando na igreja que o culto ele divide em duas partes. De repente você já ouviu isso aí. O culto divide em duas partes: louvor e palavra. A primeira parte você oferta, a segunda parte você recebe. O louvor você está ofertando para Deus. Né? O louvor, Deus não está fazendo nada. O louvor, você está entregando a sua oferta para Deus. E na segunda parte, você não faz nada. Deus está entregando a oferta dele para você. Né? As pessoas falam que é assim. Tanto é que tem pessoas que sobem no culto para pregar, no púlpito para pregar, e falam assim, gente, agora é a hora da palavra. Vamos parar de conversar, presta atenção, não levanta, porque agora é a hora de Deus falar com você. Né? Isso aí, infelizmente, são pessoas que não têm um conhecimento bíblico. Tá? São pessoas que ainda não estão entendendo realmente a palavra de Deus.
porque às vezes nem é por maldade, é porque não tiveram acesso ao conhecimento. Por isso que eu sempre comento do curso bíblico Manual do Pregador Vocacionado, porque lá você vai aprender realmente a ler e interpretar a palavra de Deus, a tirar lições dali. E o link está na descrição. Por que isso aí? Porque, na verdade, o culto não tem essa divisão. A todo tempo há essa troca. A todo tempo eu estou ofertando a Deus o meu louvor, através de gratidão, através das minhas atitudes, do meu testemunho, e a todo tempo também eu estou propício para receber de Deus a sua bênção, a sua bondade e o milagre na minha vida. Tá? Deus ele fala assim conosco na palavra, mas Deus também fala conosco no seu louvor. No louvor também Deus consola, Deus liberta, Deus restaura a vida. Tá? Quantas pessoas, presta atenção nisso aqui, quantas pessoas não voltaram para a presença de Deus ao ouvir um louvor? Quantas pessoas não chegaram na presença de Deus através de um louvor? Eu não estou lendo tudo que está aqui, porque eu estou usando isso aqui, gente, como guia para me guiar. Mas se você quiser ter acesso a isso aqui, é só você entrar no meu site, tá? Entra no meu site, deixa eu abrir ele aqui para você. Instituto o Melhor de Nós.com.br. Aqui, ó. É só você entrar no site e você vai ter acesso a tudo que eu falo aqui, toda matéria que eu trago, todo material que eu trago, todo vídeo que eu trago, eu tenho aqui, ó, o artigo aqui para você, bem mais detalhado, tá? Se você quiser, é só você entrar aqui e estar baixando. Muito bem, então Deus fala conosco também através do louvor. Lembra da experiência de Saul e Davi? O demônio se manifestava em Saul e Davi louvava o Senhor. E havia uma transformação ali. Tá? Irmão, mas o demônio não ia embora para sempre. Irmãos, os propósitos ali eram outra coisa. Eu estou te mostrando que Deus realmente age e fala conosco através do louvor. Outro detalhe, tem um pastor que eu admiro demais o trabalho dele. Tem vários, né? Mas esse pastor que eu vou falar, inclusive, eu acabei de falar com vocês aqui que hoje eu sou membro da Assembleia de Deus. Esse pastor, ele é um pastor da igreja, pastor Rodrigo Silva, a igreja adventista, lembrei, igreja adventista do sétimo dia. E esse pastor, eu admiro demais o trabalho dele. Para mim, hoje, ele é o melhor arqueólogo que tem na atualidade, é ele. Um pastor que tem muito conhecimento, uma humildade tremenda. Espero um dia ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Acompanho demais o trabalho dele. Vou deixar aqui para os irmãos os 2 canais que ele tem no YouTube. Ele tem um canal que é da TV Novo Tempo, se eu não me engano, chama Evidências, tá? Que é onde ele apresenta um programa chamado Evidências. Ele tem seu canal pessoal também, que é Rodrigo Silva Arqueologia. Se você é servo de Deus, acessa lá, que você vai ver o que é arqueologia bíblica e como isso acontece. Então esse pastor, o que acontece? Ele tem uma mensagem dele que ele conta uma experiência sobre o louvor, quão grandioso és tu, da nossa harpa cristã. Tá? Ele conta a experiência desse louvor aqui. Eu até procurei ver se eu achava esse conteúdo para colocar para vocês aqui. Mas como é muito material, eu não consegui encontrar o link, mas de repente, se alguém encontrar o link, estiver me assistindo aqui, pode deixar o link nos comentários. É um sermão que ele traz e ele conta a experiência desse louvor. Esse louvor aqui, olha, quão grandioso és tu, ele levou muitos anos para ser escrito. Muitos anos. Ele foi escrito estrofe por estrofe. E interessante que em cada estrofe que acontecia, era Deus falando na vida do autor, dando para o autor uma experiência diferente. E ele pegava aquela experiência e fazia a estrofe do louvor, tá? Então isso é uma das provas de que Deus realmente fala conosco através do louvor. Não é só na palavra, tá? Mas também no louvor Deus fala. É lógico
que nem todo louvor que está aí, gente, nem toda música que está aí é louvor a Deus, eu sei disso. Só que isso aí acho que seria um tema, de repente, para um outro assunto, para a gente estar conversando um outro dia, tá? Mas o louvor, Deus sim, ele fala com a gente através do louvor. O outro exemplo aqui de que Deus fala conosco é através da oração. A oração é uma conversa, é um diálogo. Então, se a oração é um diálogo com Deus, então, logicamente, se eu converso com alguém, esse alguém conversa comigo. Se eu falo com alguém, esse alguém me responde. Então, na oração, você também vai ouvir a voz de Deus. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a oração, porque eu já tenho 2 vídeos tratando mais especificamente sobre a oração. Tá? Se você quiser, procura no meu canal aí a intercessão pelos Efésios, que é um vídeo que eu falo sobre oração, e o outro vídeo é como orar corretamente. Tá? Foi um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, que eu trato acerca da oração, baseado naquele modelo do Pai Nosso que está lá no livro de Mateus. Tá bom? Então Deus também fala conosco na oração. E por último, a 4ª forma é através dos dons espirituais. Os dons espirituais, Deus também fala conosco de várias maneiras. Lembra que eu falei do curso Dons Espirituais que eu tenho? Isso é um curso gratuito que eu deixei disponibilizado para vocês aqui. Esse curso, ele está composto em 4 aulas, tá? 4 videoaulas, onde eu estou explicando bem detalhadamente para você acerca dos dons espirituais. Quais são, por que nós recebemos os dons espirituais e o que acontece em cada dom espiritual. Tá? É só você baixar aí, clicar no link que você vai ter acesso. No momento que você clicar no link aí para poder baixar, você vai ser direcionado para ou melhor, no momento que você clicar no link, você vai receber no seu e-mail. Então você clica aqui e confira no seu e-mail. Você vai receber no seu e-mail imediatamente após clicar a primeira aula, e depois que você fazer a primeira aula, cada dia você vai recebendo mais uma. É uma aula por dia que é disponibilizado, é tudo automático, tá? É tudo automático para não falar assim, mano, você esqueceu de mandar. Não, é tudo automático, tem um robô aqui que faz isso pra gente. Então, o que acontece? Baixa aí, curso Dons Espirituais, para você aprender sobre os dons espirituais e quais são. Mas, resumidamente, aqui para você, os dons espirituais, quando eu busco a Deus, além de receber a salvação que é dada a todos que aceitam a Jesus como Salvador, também podemos receber do Espírito Santo os dons espirituais. E através dos dons espirituais, existem várias formas de ouvir a voz de Deus. Tá? Então, os dons espirituais, eles estão relatados em Coríntios. Paulo nos mostra como e por que o Espírito Santo fala conosco através dos dons. E aqui a gente pode deixar algumas maneiras, de como isso acontece. Você pode ouvir a voz de Deus nos dons espirituais através de profecia, revelação, sonho, visão, interpretação de línguas não, tá? Que eu coloquei errado. Discernimento, interpretação de línguas, tá certo? Interpretação de línguas e discernimento de espírito. São algumas das formas pelas quais você consegue ouvir a voz de Deus, tá? Então, essas foram as 4 formas de ouvir a voz de Deus. Então, quais são elas? Através da rotina, o louvor, na oração e através dos dons espirituais. Okay? Se esse assunto foi legal, se você gostou, compartilha com seus irmãos, compartilha com seus amigos, os jovens da sua igreja, tá? Para quê? Para eles aprender também, para eles poderem também ter acesso a esse tipo de coisa. Deus abençoe, fique com Deus.